Olá, professores, professoras. Eu me chamo Cíntia, sou mestre em educação, professora universitária, com 13 anos de experiência no curso de pedagogia. No curso de pedagogia, trabalho muito com uma disciplina chamada avaliação e o processo de ensino e aprendizagem. E senti a necessidade de conversar um pouquinho mais a respeito do quanto é difícil essa tarefa de avaliar. Parece uma ação simples, uma intervenção simples, mas não é não. Avaliar pessoas, o que as pessoas aprenderam, realmente não é uma tarefa fácil. Principalmente porque está envolvida na ação de avaliar o julgamento, a ação de julgar. Então, vamos discutir um pouquinho mais a respeito desse assunto? Mas antes de falar em avaliação, penso que seja importante a discussão um pouquinho a respeito de concepções de educação. Por que concepções de educação? Pensar em concepções de educação nos coloca no lugar de pensar que aluno que eu quero formar, qual é o meu objetivo. Então, quando a gente pensa em objetivos educativos e objetivos de formação, então nos colocamos já em desenhar na prática o que nós acreditamos em termos de educação, quais são as nossas concepções de aprendizagem. Então, essas nossas concepções, elas nos direcionam a determinadas escolhas, certo? Então, vamos lá, as escolhas do que nós vamos ensinar vão direcionar, por sua vez, as escolhas do que eu vou avaliar, do que eu julgo importante avaliar na aprendizagem dos alunos. E por falar em concepções de educação, é importante a gente resgatar um pouquinho a questão das pedagogias, das diferentes pedagogias. Bom, temos principalmente duas linhas pedagógicas, digamos assim. Temos as pedagogias liberais e as pedagogias progressistas. As pedagogias liberais, normalmente, são aquelas pedagogias que os autores principais que discutem essa questão classificam como pedagogias que fazem a manutenção do status quo, ou seja, a manutenção da divisão das classes sociais, e preferem se colocar num lugar um pouco neutro, como se a escola não tivesse muito a ver com essa questão política, com essa questão de ordenação, de classificação social. Nesse sentido, a escola acaba adotando uma postura mais técnica mesmo, não tão crítica, não tão social, não tão preocupada com essa questão. Nesse sentido, a escola acaba, principalmente a pedagogia tradicional, a pedagogia profissionalizante, tecnicista, acabam ressaltando, dando maior ênfase para o ensino de conteúdos, no caso, pedagogias tradicionais, conteúdos mais eruditos e, no caso, pedagogias mais tecnicistas, dando ênfase a conteúdos mais técnicos, com um recorte técnico focado no contexto daquele curso profissionalizante em questão, um exemplo. Bem, como que vai ser a avaliação nesse contexto? A avaliação, ela vai servir para este contexto competitivo, esse contexto que vai exigir uma classificação e vai exigir uma seleção também. Um processo seletivo já começa dentro do próprio processo de ensino e aprendizagem. Então, sendo assim, se o meu interesse é formar o aluno de acordo com uma pedagogia mais erudita, então eu vou querer avaliar qual aluno realmente alcançou esses objetivos cognitivos e qual aluno ainda que não alcançou. Então, eu vou classificar e vou selecionar. Normalmente, essas pedagogias mais tradicionais, elas existem hoje em dia em contexto de colégios que se preocupam mais com essa questão futura de vestibular, por exemplo, e aí se torna muito importante realmente a classificação e a seleção. O que podemos entender por classificação e seleção? A concepção, e agora sim a nossa primeira concepção de avaliação, a concepção
de avaliação classificatória e seletiva, então tem como interesse, tem como base avaliar o aluno no sentido de produzir uma classificação. Então, qual é a unidade de medida melhor para fazer isso? A nota numérica, de 0 a 10, por exemplo, que a maioria dos colégios usam. Por quê? Porque a nota dá uma sensação de exatidão, uma sensação, eu digo. Por que uma sensação? Porque não conseguimos, de fato, medir conhecimento. É uma tarefa extremamente complexa, mas ao adotar um sistema de notas, a gente consegue um pouco trazer essa sensação de exatidão, né, para o processo de avaliação e conseguimos atribuir notas aos alunos. Na medida que a gente atribui nota, né, para os alunos, então isso permite a todo o processo de gestão da escola elaborar ou definir uma meta a ser atingida e também, a partir dessa meta, uma média. Então, os alunos que ficam abaixo da média, os alunos que ficam acima da média, eles estão sendo classificados, né? Então, classificados, o que significa classificar? Organizar em categorias. Então, o que é o aluno abaixo da média, que tira de 0 a 5? O que é o aluno acima da média, que tira a nota acima de 5? Então, isso permite também o processo de seleção. O aluno que vai ser aprovado, o aluno que vai ser reprovado, ok? Bom, esse processo classificatório e seletivo acaba induzindo, né, os professores, obviamente, a elaborar instrumentos de avaliação que sirvam a esse modelo de avaliação, a essa preocupação de avaliação. Então, nós podemos ver, por exemplo, nesses colégios, muito a presença de testes, provas objetivas, porque são instrumentos avaliativos que permitem melhor classificar. E quanto às pedagogias progressistas? Como poderia ser a avaliação, né, em escolas que adotam pedagogias mais progressistas? Vamos relembrar, vamos retomar que as pedagogias progressistas, elas nascem num contexto justamente de superação dos modelos liberais, dos modelos tradicionais de educação, que visam mais a competitividade. Para as pedagogias progressistas, é muito importante que a escola faça, sim, o seu papel social, né, de emancipar o aluno, de colocar o aluno de qualquer forma, seja numa aula, numa atividade ou até mesmo no processo avaliativo, colocar esse aluno para pensar a respeito dele, para pensar a respeito de quem ele é, né, que lugar ele ocupa na sociedade e quais outras possibilidades ele poderia adotar como projeto de vida. E normalmente são pedagogias voltadas, né, a essa superação para crianças, jovens, né, adolescentes, que situam-se num contexto de uma classe mais desfavorecida economicamente, que não tem muito acesso à informação, aos bens culturais e também não estão podendo, não podem mais se apropriar, né, de qualquer forma de superar essa condição que está posta. Bom, como é que a gente pode então pensar a avaliação nesse contexto, né? Vamos pensar uma escola cuja pedagogia assumida é uma pedagogia mais progressista, né? Vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo, a pedagogia freiriana, a pedagogia libertadora de Paulo Freire, a pedagogia crítico-social dos conteúdos, né? Em alguma escola que queira aplicar uma pedagogia, né? Vamos relembrar que pedagogia consiste não só numa ação, mas num conjunto de escolhas, num conjunto de práticas pedagógicas que juntas conduzem a um objetivo comum, certo? Então, vamos pensar, por exemplo, a pedagogia de Paulo Freire.
né, que tem muito esse espírito libertador, né, essa função social atribuída à escola de colocar o aluno para pensar criticamente o seu lugar na sociedade. É uma pedagogia muito politizada. E, nesse contexto, que tipo de avaliação faria sentido? Certamente não a classificatória, não a seletiva. Faria muito sentido, nesse contexto, uma avaliação que, primeiramente, colocasse o próprio aluno para pensar a respeito do seu processo formativo. Que colocasse esse aluno para pensar, bom, o que eu sei, né, o que eu ainda não sei, como é que eu posso melhorar, quais são as minhas principais dificuldades, como é que eu posso melhorar. Então, e nesse contexto, o professor também vai avaliar justamente com esse intuito. Então, nós podemos perceber que, como que seria então a avaliação? A avaliação não será composta por instrumentos como testes. Eventualmente pode existir um ou outro teste, mas principalmente a avaliação ela será mais contínua. Então pronto, temos agora uma nova concepção de avaliação. Então a avaliação será mais contínua, a avaliação será formativa, a avaliação será mediadora, no sentido de que o tempo todo esse professor ele vai avaliar não fora e longe do aluno, né? Fora do contexto da atividade aplicada e longe do aluno. Não, a avaliação ela será feita pontualmente, junto ao aluno, enquanto o aluno está desenvolvendo a atividade. Então, o aluno está desenvolvendo a atividade, eu não vou esperar, de repente, o aluno terminar a atividade, entrega para o professor, para daí, 5 dias depois, o professor desenvolver uma correção longe do aluno, devolver a correção para o aluno, toda a folha dele, né, a atividade toda rabiscada de vermelho normalmente, e daí o aluno pega aquela atividade e ele não consegue entender o que o professor anotou, por que isso está errado, né? Então, a avaliação mediadora consiste justamente na ação de questionamento, onde o professor senta junto desse aluno e diz assim, olha, tem alguma coisa errada aqui, ou não tem alguma coisa estranha aqui, você não quer repensar melhor esse item? E aí imediatamente chama a atenção do aluno para aquele ponto, né, da atividade. O aluno vai repensar, vai refazer e nós não vamos esperar um tempo para que depois ele tenha esse feedback, tá certo? Então o professor está cumprindo a ação de mediação, ele está fazendo essa mediação pontual, uma intervenção pontual no momento em que a dúvida realmente está acontecendo. Bem, a respeito da concepção mediadora, também faz parte dessa intervenção do professor perguntar para o aluno, né? Eu acho que é muito importante para o professor saber fazer boas perguntas. Então, no momento em que o aluno está desenvolvendo uma atividade, você, professor, está percebendo que ele está com alguma dificuldade, é muito importante você já ir pensando, bom, que perguntas que eu posso fazer para oferecer pistas a esse aluno, para ele pensar o que está errado e como que ele pode superar. Nunca dar as respostas, né? Porque se você dá a resposta, aí você já interrompe toda aquela construção que o aluno está fazendo, que ele está se esforçando. Bem, em relação a essas diferentes concepções de avaliação, principalmente esses dois posicionamentos aqui marcados, né, um posicionamento mais liberal, classificatório, seletivo, um outro posicionamento mais progressista, né, com uma avaliação mais contínua, formativa, mediadora. O que nós podemos agora dizer em relação a como se aplica? Como é que eu desdobro isso numa prática avaliativa? Já dei algumas pistas. Em relação à avaliação classificatória e seletiva, nós podemos matar essa charada facilmente. É o que normalmente todo mundo já viu, todo mundo já vivenciou. Se o objetivo é classificar, ou seja, atribuir uma nota para classificar os alunos e depois dividir ou selecionar esses alunos, então, via nota inclusive, né? Então é fácil, muito fácil você escolher instrumentos de avaliação que consigam obter esse resultado.
Normalmente, como eu já disse, provas objetivas, com questões de múltipla escolha, questões de resposta curta, aquelas questões de lacuna, por exemplo, onde você preenche a palavra que está faltando, ou então uma questão, ligue a coluna da direita com a coluna da esquerda. Então, esse tipo de questão, né, numa prova, por exemplo, objetiva, não deixa nenhuma outra possibilidade. Não existe, inclusive, nenhum meio certo. Ou é certo ou é errado, ou está certo ou está errado. São provas, portanto, mais objetivas e que te permite facilmente organizar uma classificação e depois usar essa classificação para selecionar os alunos. No entanto, nós sabemos hoje, com toda a pesquisa já elaborada a respeito dos processos cognitivos, do desenvolvimento da inteligência humana, né, de como que de como a criança aprende, o que acontece lá nos esquemas neurais da criança. Então, pensando um pouco em toda a contribuição que principalmente hoje a neurociência tem trazido, a gente rapidamente pode perceber que avaliar o aluno apenas com prova objetiva, num momento apenas, não dá conta realmente de você poder entender ou diagnosticar as lacunas formativas do aluno. Neste caso, é muito importante a gente então repensar tudo o que a gente faz em termos de avaliação. Tenho recebido muitos questionamentos e muitas críticas em relação à quantidade de alunos, né? Os professores me perguntam assim, mas como que eu vou fazer uma avaliação contínua? Como eu vou fazer uma avaliação diagnóstica personalizada, aluno por aluno, numa sala de 40 alunos? Como que eu faço isso? Será que é possível fazer isso? Sim, é possível se você se organizar. Então, se você organizar um processo de avaliação e nesse processo, você definir quais objetivos, quais critérios, né, o que exatamente você quer avaliar desta ou daquela disciplina, então você consegue organizar ou também idealizar e depois transformar isso num planejamento, como é que você vai otimizar até mesmo as próprias atividades dos alunos, as atividades que você organizou para o seu dia a dia na aula, como que você pode otimizar as atividades como instrumento de avaliação. Então, muitas vezes eu vejo que professores perdem boas oportunidades de avaliar o aluno. Então, às vezes o aluno ele faz um exercício, ele faz uma atividade na lousa, ou às vezes o professor está ali numa situação de debate de um assunto em sala de aula e ele não avalia porque ele não se apropriou de técnicas de avaliação. Então, agora convido vocês para o nosso próximo momento, né, dessa aula, que seria justamente este. Vamos pensar um pouquinho a respeito de técnicas de avaliação. Quais seriam essas técnicas de avaliação? Como é que eu posso desdobrar um pouco a minha avaliação contínua, dia a dia, né, no sentido dela ser realmente diagnóstica e conseguir constatar a realidade de aprendizagem do aluno?